Boa noite a todos os filhos de Deus. Vocês podem até estarem estranhando, mas é que entre hoje, sexta e domingo, os nossos cultos que eram presenciais vão ser transmitidos online, pois através de um decreto do prefeito municipal ou prefeito do nosso município, que suspendeu os cultos das igrejas. Mas para não deixar você sem o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, sem a oração, que é o conforto para as nossas almas, nos dispusemos a estarmos aqui para transmitir esse culto online para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, aí no seu carro, mas que está ligado aqui através deste culto online, que na verdade você vai ser abençoado tanto quanto você estivesse aqui, se você estiver com o seu coração contrito. Então, só para avisar a todos que os nossos cultos não estão sendo presenciais, não tem pessoas aqui na igreja, além dos que estão ajudando a transmitir este culto. Então, que Deus fale profundamente no seu coração. Não esqueça que é hoje, é sexta e domingo. Domingo certamente haverá outro decreto, aí saberemos se os cultos continuarão suspensos ou não. Filhos de Deus, eu tenho aqui algumas referências da palavra de Deus. Algumas referências que elas falam ao nosso coração. Elas falam conosco. Se você prestar atenção, cada referência dessa tem uma mensagem profunda para o nosso coração. Tem uma mensagem profunda para a nossa alma. São versículos, são referências bíblicas. Podemos começar lendo no livro de Josué, capítulo 1, verso 16. Pois nós somos um soldado de Cristo, um soldado de Jesus. Então diz assim: então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos onde você nos mandar. Essa é a posição de um soldado. Aqui são os seguidores de Josué em rumo à terra prometida. Josué teve uma palavra com eles e eles entenderam e responderam desta forma. Mas agora nós vamos começar a falar sobre algumas palavras que o apóstolo Paulo disse. É só você prestar atenção na palavra que Deus vai falar ao seu coração. Eu não farei muitos comentários dos versículos lidos, porque os mesmos já falam por si só ao nosso coração. Já transmite ao nosso coração essa edificação, essa força. Traz esse bálsamo para a nossa alma, quando em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento. O apóstolo dizendo para Timóteo: como um bom soldado de Cristo, Timóteo, tome parte no meu sofrimento. Paulo estava em sofrimento e dirigiu estas palavras a Timóteo, o seu discípulo, o seu seguidor fiel.
para que Timóteo pudesse participar desse momento difícil, duro da vida de Paulo. Assim, meus irmãos, nós começamos a entender algumas coisas da palavra de Deus em relação a Josué e os seus seguidores, Paulo e seus seguidores, e Jesus e nós. Jesus e você, Jesus e eu. Vamos entender estas palavras. Paulo também continua escrevendo a Timóteo, agora já no capítulo 1 e no versículo 8. Ele diz assim: portanto, não se envergonhe da dor, não se envergonhe da dor de dar seu testemunho a favor do nosso Senhor. Muitas vezes causa certa dor em testemunharmos de Jesus em certos ambientes, certos lugares, para certas pessoas. Nos causa dor dar testemunho de Jesus. Só que Deus nos recompensa. Esta é a vantagem. Deus nos recompensa por esses momentos. Nem se envergonhe de mim, o apóstolo dizendo a Timóteo, que estou na cadeia, porque sou servo de Deus. Estou preso, porque sou servo de Deus. Isso me trouxe à prisão, por ser servo de Deus. E se nós pensarmos bem, quem era Paulo? Que antes chamava-se Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Agora que ele é servo de Deus, é ele quem está sendo perseguido e agora preso. E diz a Timóteo: olha, Timóteo, não fique com vergonha dos meus sofrimentos. Não fique com vergonha em testemunhar de Deus. Mesmo que eu esteja preso, sentindo dores, não sinta vergonha de testemunhar de Deus. Palavra forte, filhos de Deus. Palavra forte. E Paulo continua dizendo: pelo contrário, Timóteo, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Aqui Paulo está estimulando Timóteo a não esmorecer na fé, a não desanimar diante de toda essa situação de Paulo, o seu mestre, além de Jesus, ou abaixo de Jesus, o seu mestre, que tanto lhe ensinou. Então Paulo está dizendo para Timóteo não ter outra atitude a não ser esta. E aqui vale nós pensarmos em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. Que não tenhamos vergonha pelos sofrimentos de nosso Senhor por nós, por nossa causa. Não tenhamos vergonha de falar dos seus sofrimentos, das suas dores, por nossa causa. Continuando, Paulo agora escreve aos Efésios, dizendo assim, para terminar: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que dá a vocês
para ficarem firmes contra as armadilhas de Satanás, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vêm das alturas. Isto é, os governos. Os governos. Quando a gente fala em governo, você se lembra aí de tantas nações, que o povo está sofrendo por causa dos seus governos tiranos, impiedosos. É o que Paulo está dizendo, exatamente essas palavras, por causa dos seus governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isto, peguem agora a armadura de Deus, que Ele lhes dá, assim, quando chegar o dia de enfrentar essas forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados para esse momento. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Aqui Paulo faz uma explanação ampla, fazendo essas comparações, e nós precisamos entender isso, para quando chegarem esses momentos difíceis na nossa vida, estarmos protegidos, cobertos por essas armas, e diz armas que Deus nos dá gratuitamente. Paulo continua escrevendo a Timóteo, agora já no capítulo 6, versículo 12, o que é que ele diz? Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Serve para nós em relação a Jesus? É claro que serve. É claro que serve. E agora Paulo já escreve ainda a Timóteo, capítulo 2, a segunda carta, versículo 4. Pois o soldado, quando está servindo para agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócio desta vida civil. O soldado tem um objetivo, ele quer agradar o seu comandante, e ele não se envolve com nada dessa vida. Assim somos nós. Se estamos servindo a Jesus, nosso Senhor,
para agradá-lo de todo o nosso coração, não devemos nos envolver com as coisas secundárias aqui da terra. E agora Paulo escreve aos filipenses, aos cristãos de Filipos, ele diz: e não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo para fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar. Que palavra maravilhosa! A Cristo. Joguei tudo para fora, desfiz de tudo para ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Fui eu capaz de desfazer de todas as coisas para isto. Isto é muito mais importante, mais valoroso. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Paulo escrevendo aos filipenses: pois agora é por meio da minha fé em Cristo Jesus que eu sou aceito. É através da sua fé em Jesus que você é aceito por Deus. Acredite nisso, viva isto. É pela sua fé em Jesus que você é aceito por Ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Palavras gloriosas do apóstolo Paulo. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na cruz. Olha, meus irmãos, o que Paulo chega a dizer, o que Paulo chega a expressar na sua dedicação a Jesus, na sua dedicação em seguir a Jesus. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e também sentir o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele também na sua morte. A que ponto chega aquele que segue e que serve a Jesus de todo o coração, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei, e nem que fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isto já fui conquistado por Jesus. Jesus já nos conquistou. É claro, irmãos e irmãs, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. E Paulo continua dizendo: corro direto para a linha de chegada
a fim de conquistar o prêmio da vitória. Não podemos desistir, não podemos e nem devemos desanimar diante desta luta, diante deste período que vivemos. Já estávamos praticamente acostumados aos cultos presenciais, aí vem um decreto e suspende os cultos. Vamos ficar atentos a isso, viu, gente? Vamos ficar atentos a isto. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Você continua nesta esperança viva da volta de Jesus? Esta é a sua recompensa, esta é a minha recompensa. Não vale a pena afastar de Deus, não vale a pena desistir de Deus. Quem assim faz, nós temos acompanhado o quanto essas pessoas têm sofrido, pelos quais caminhos que elas têm andado, caminhos de tormentos, de dor, de sofrimento, por terem afastado-se de Deus e da fé. Agora Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída, olha a palavra que ele usa agora, nessa versão, esta barraca, que é o nosso corpo aqui, ó, essa barraca em que vivemos, quando ela for destruída, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Estamos falando aqui de promessas, estamos falando de palavras que nos traz coragem, firmeza, para diante de tudo e de todos, continuarmos seguindo e servindo ao nosso Senhor. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, como falamos, nesta barraca, neste corpo terrestre, pois gostaríamos de nos mudarmos lá para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivermos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos receber, o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Aí já não teremos mais dor, nem pranto.
porque estaremos em outra dimensão com Deus, para quem continuar firme com Deus. E foi Deus quem nos preparou esta casa, esta mudança, e nos deu seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo terrestre, estamos longe do nosso lar celestial. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo neste corpo aqui, seja vivendo com o Senhor na eternidade. Ou, noutra versão, seja na vida ou seja na morte. Agora vem Jesus, em João 14:1, diz essas palavras: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, ou muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ficou bem claro essa leitura. Ponto. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Promessa de Jesus para os seus seguidores fiéis. Nós não temos a dimensão ou a noção das pessoas que neste período de pandemia deixou de servir a Deus. Não temos. Mas também não temos a noção de quantos que nesse mesmo período estão servindo a Deus a qualquer custo, a qualquer preço. Estão servindo a Deus de todo o seu coração. Jesus continua dizendo que voltará para que estejamos onde Ele está. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Muitas outras referências falam sobre isso. E para terminar, filhos de Deus, essas referências bíblicas, agora já é o apóstolo João quem escreve no Apocalipse capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, 1 por mês, e suas folhas servem para curar as nações, e não haverá cidade comparada a esta cidade, que descerá do céu. E nesta cidade, nada que esteja debaixo da maldição
nada estará. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Por isso não terá influência do inimigo, não terá força das trevas, porque lá estará o Cordeiro de Deus. Filhos de Deus, o trono de Deus e do Cordeiro que está nessa cidade, os seus servos o adorarão, eles verão seu rosto. Gente, isso é promessa garantida. Não é esse rosto desfigurado de Jesus, que é simplesmente feito por mãos humanas. Não é esse rosto desfigurado, é o rosto que brilha, e o nome dele será escrito na testa deles. Ali não haverá mais noite, e eles não precisarão nem da luz do candeeiro ou candelabro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que precisam acontecer. E muita coisa está acontecendo, filhos de Deus. Tem gente que está apenas olhando aqui para a terra. Tem gente que apenas está olhando para os acontecimentos e tem esquecido de olhar para Deus, de olhar para as Escrituras, de olhar para as promessas que são confiáveis, que são verdadeiras. Se esforce para fazer assim, e você verá o quanto Deus vai te abençoar, mesmo nesses momentos que estamos vivendo. Não vai abalar a nossa fé, não vai abalar a nossa confiança, essa pandemia. Não vai abalar a nossa fé, nossa confiança, se suspendem os cultos das igrejas, porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Mestre. Foi Ele quem morreu por nós, para nos dar a vida eterna. E neste momento, eu quero fazer uma oração por vocês. Quero fazer uma oração, e que você pense em Deus, aí onde você está assistindo este culto online. Pense em Deus, receba esta oração. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, diante de tudo que ouvimos e lemos aqui da sua palavra, nós entendemos, Senhor, se ficarmos firmes nos teus caminhos, olhando para a sua palavra, para os seus ensinamentos, quaisquer situações que venhamos a enfrentar aqui na terra, não vai abalar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza de te seguir e de te servir. Meu Deus, nesta hora, quem sabe quantas pessoas estão desanimadas, estão depressivas. Meu Deus, quantas pessoas que nesta hora nem sabem mais o que fazer. O terror
tomou conta dos seus corações, o pavor envolveu suas vidas. Meu Deus, diante de noticiários, mas nós precisamos estar cada vez mais confiante no Senhor, ou estarmos mais confiantes no Senhor, na sua palavra. O Senhor vai nos sustentar, vai nos fortalecer a cada dia. Meu Deus, Tu podes todas as coisas, Tu podes fazer em nós muito mais do que pedimos ou pensamos. E por isso, Espírito Santo, nós fazemos esta oração. E fazemos essa oração que fazemos todas as terças-feiras, quando no culto presencial, pela passagem do tapete ungido, quando dizemos: Deus, nosso Pai, faça justiça contra os nossos adversários. Não sabemos quem são, quantos são e o que estão pensando em fazer contra nós, mas pedimos: Senhor, faça justiça contra eles. Que esta seja a oração de cada pessoa que está acompanhando esta live. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que assim seja na vida de cada um, hoje e para sempre. Filhos de Deus, estamos já no final desta live, ou desta palavra para você. Você está vendo aí e entregar também a sua oferta, o seu dízimo, para manter a casa de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, ilumine os teus caminhos. Sexta-feira, novamente, o culto será dessa forma, será uma live. E domingo também. Então você vai assistir, vai ser alimentado, fortalecido pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, seu trabalho abençoado, a sua família abençoada. Receba agora a bênção apostólica. E o final desta live, e só
Estaremos agora na sexta-feira. Ore comigo. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo sem ter o culto presencial, nós tivemos a oportunidade de falar com muitas pessoas através desta live, por esta plataforma digital, que alcançou o coração de cada um. Meu Deus, abençoa cada pessoa, cada família, de onde estiver, Senhor, com a tua bênção soberana. E assim encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, seja com todos hoje e para sempre. Boa noite, paz seja convosco.